Amamentei o meu filho pela última vez. Foram 981 dias de amamentação em livre demanda. Hoje me passa um filme na cabeça de tudo que nós passamos em todos esses dias de amamentação. Vivemos um início desafiador que por durante 4 meses te nutri sentindo a dor mais horrível desse mundo. Mas tudo isso por você, meu filho. Mas vencemos e depois passamos momentos maravilhosos. E é claro, a amamentação é uma entrega enorme. Foi o meu maior desafio da maternidade. E hoje eu olho para trás e vejo o quanto valeu a pena ter chegado até aqui. Esse é mais um ciclo que se encerra, mas eu tenho certeza de que muitos outros virão, de muita conexão e de amor juntos. Esse vídeo chegue até você de uma forma para te ajudar, para te acalentar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo bem assim, senta aqui pra gente conversar, pra gente trocar ideia. É sobre o meu relato de como foi o meu desmame com o meu filho. Bom, o meu filho, ele tem 2 anos e 8 meses. Ele sempre mamou em livre demanda, desde que nasceu. No início eu tive muito problema com o meu seio, machucou muito, ele teve a língua presa, a gente demorou 1 semana para descobrir. E quando foi descobrir em 1 semana, já tinha acabado com tudo, já tinha me machucado muito, já tinha me ferido demais. Quem acompanhou de perto, quem viu a minha situação, viu quão difícil, quão horrível que ficou os meus 2 seios. Mas mesmo assim, continuei, perseverei, era meu sonho amamentar exclusivamente no peito. Eu acho que foi por isso que eu consegui levar a amamentação à frente. Se você tem que querer, é uma entrega tão grande para a mãe que se você não quiser, se você ficar assim, no tanto faz, você não leva à frente, porque é uma entrega muito grande. Então era uma coisa que eu sempre quis muito. Eu ouvi de muita gente, Sabrina, tá te fazendo muito mal, tá te machucando muito. E eu não vejo que essas pessoas falaram comigo me criticando, ou tipo assim, pensando no meu mal. Elas queriam o meu bem, porque elas viam que realmente estava muito ruim pra mim, estava muito dolorido pra mim. Mas eu continuei, perseverei e graças a Deus vencemos. Eu passei durante os 4 primeiros meses de vida do meu filho amamentando, sentindo muita dor, muita dor. Eu achei que eu nunca, quando eu via as pessoas falar da mamar, com aquele momento lindo ali, eu ficava, gente, é impossível a pessoa fazer um negócio desse e não sentir dor. Eu, pra mim, achava impossível. Então, quando comecei a entrar no 4º mês, que foi começando a melhorar, gente, tem obra aqui, vocês me desculpem se ficar um barulho aí de fundo. Então, quando foi entrando no 4º mês que começou a melhorar, eu comecei a ver que sim, era possível aquele momento ser um momento de totalmente prazer, tanto para a mãe, tanto para o bebê. Dos 4 meses para cá, ele sempre mamou em livre demanda. A hora que ele quisesse era peito, a hora que quisesse peito. Sempre foi assim. Quando eu sempre falei, eu vou amamentar até os 2 anos de idade. Quando começou a se aproximar dele fazer os 2 anos, eu comecei a tentar tirar. Comecei a tentar conversar com ele. Eu nunca fui a favor
de, tipo assim, fazer aquelas coisas que as pessoas fazem pra traumatizar a criança. Tipo assim, mostrar que o peito tá horrível, que tá aquela coisa horrorosa. Eu nunca fui a favor disso. Eu até conversei com algumas amigas minhas e falei que eu não era a favor de fazer isso. Porque eu acho o seguinte, foi uma coisa tão boa pra ele, por que que tinha que se encerrar de uma forma ruim? Por que que quando ele olhasse pra mim, pro meu seio, ele tinha que lembrar de uma coisa horrorosa? Então eu sempre pensei, eu não vou fazer isso. Então, quando ele se aproximou de fazer os 2 anos, eu comecei a tentar tirar aos poucos. Porque eu também não queria que fosse uma coisa muito brusca. Tipo assim, ele mamou até agora e agora, pum, acabou. Eu não queria que fosse assim. Então eu comecei, gente, foi horrível. Quando ele me pedia e que eu negava pra ele, negava assim, entre aspas, tentava reverter assim, vamos fazer isso daqui, ou olha que legal isso aqui, pra tentar tirar ele, esquecer um pouco, era horrível. Ele esgoelava, ele gritava, esperneava, chorava, ele não aceitava. Eu levei durante o dia inteirinho tentando fazer isso. Só que eu vi que eu não estava preparada emocionalmente para fazer isso. Talvez se eu tivesse continuado, tentado fazer isso, eu acho que eu teria passado por alguma coisa psicologicamente falando. Porque eu vi que realmente eu não estava preparada para ver meu filho naquela situação e continuar seguindo com aquilo. Então, gente, a minha primeira vez de tentativa de desmame não durou, só durou um dia. Eu só tentei durante o dia inteirinho. Quando chegou na hora dele dormir, eu falei assim, eu decidi que eu não tô preparada pra isso, eu não quero isso. E continuei. Eu falei, vou continuar dando mamar. Só que o que acontecia? O problema do meu filho é o seguinte, ele sempre acordou de madrugada pra mamar. Sempre. Ele sempre acordou muito de madrugada pra mamar. Ele não era aquela criança, e estou falando com 2 anos, tá, gente? Ele não era aquela criança que, tipo assim, ele mamava de noite falando, tá? Ele mamava, dormia a noite inteirinha e acordava de manhã. Ele nunca, gente, nunca dormiu a noite inteira. Aquilo ali me desgastava. Porque eu não trabalho fora, eu fico em casa, trabalho só com os afazeres de dentro de casa. Se ele me pedisse mamar durante o dia, eu não tinha problema nenhum de dar mamar. Porque eu não tinha compromisso, tipo assim, agora tal hora eu tenho que estar em tal lugar. Eu tava aqui, sempre com ele, sempre fazendo minhas coisas. Se eu estivesse fazendo uma coisa e ele pedisse mamar, eu parava, dava mamar e ele podia voltar a hora que eu pudesse voltar, entendeu? Então, tipo assim, se ele fosse uma criança que mamava para dormir, dormisse a noite inteira e só acordasse no outro dia, eu talvez tentaria não pensar em desmame por agora com 2 anos, entendeu? Então foi passando, e isso sempre acordando de madrugada pra mamar. 5, 6 vezes, eu já contei 10 vezes ele acordar de madrugada. Gente, de manhã eu acordava Igual uma sonamanga. quem é mãe que tá assistindo esse vídeo vai saber. Porque você pode trabalhar o dia inteiro, seu dia, sua rotina do seu dia pode ser cansativa, o que for. Mas quando chega de noite, que você tem uma boa noite de sono, que você recarrega suas energias, você levanta bem, você acorda de manhã bem. E quando você não dorme bem, o que acontece? Você fica mal o dia inteiro. Então, foi passando 2 anos e 1 mês, 2 anos, 2 meses, 3, 4, 5. Quando foi, se eu não me engano, com 2 anos e 5, eu tentei de novo. Mas antes eu comecei o desfraude. Falei, já que eu não tô conseguindo eu vou começar outro. Se vocês quiserem também eu posso contar como foi o processo de desfraude dele. Gente, foi uma maravilha. Eu sempre falo que se o desmame pra mim fosse igual o desfraude, eu estaria feita da vida. Porque o desfraude foi batata. Com ele foi muito bom. Então, resumindo, ele desfraudou primeiro e depois ele desmamou. Eu não consegui fazer o desmame antes. Foi tranquilo. Então, tipo assim, quando eu comecei a segunda tentativa de desmame com ele, que eu acho que foi com 2 anos e 5 meses por aí, 2 anos e 4, ele já era desfraudado. Então faltava só o quê? Faltava só o desmame, que tava me sobrecarregando. Tentei a segunda vez fazer o desmame. Nessa segunda vez, eu fiz um combinado com ele. Eu falei que o TT, a gente falava assim, que era o TT. Aí eu fiz um combinado. O TT é só pra dormir. Vai dormir de tarde, que ele tira uma sonequinha? Tem o TT.
Vai dormir de noite? Tem o TT, mas durante o dia não tem o TT. Só que o que acontecia? Durante o dia ele me pedia, eu não dava, ele ficava estressado, me sobrecarregava mais ainda, porque eu tinha que lidar com aquele momento de estresse dele, eu tinha que tentar apaziguar para ele acabar o estresse dele. E quando ele dormia, ele tinha, e de madrugada ele continuava acordando, pedindo mamar. Aí eu falei assim, gente, eu tô nadando, tô morrendo na areia. porque o que eu quero, que é o que tá me incomodando, que é a noite, continua. E pior ainda que de dia eu tô tendo que lidar com ele estressado, querendo, não tendo. Então o que eu fiz? Cancelei. Falei, não vou fazer mais desmame nenhum. Gente, eu fiquei apavorada. Falei, não vou fazer desmame. Aí minha mãe falava, você só vai desmamar igual eu fiz com a sua irmã, quando ela não querer mais, porque você mesmo não vai conseguir, tipo assim, tirar. E eu levei. Eu sempre ficava, eu preciso desmamar Isaac, eu preciso desmamar Isaac. Eu sempre falei assim, eu quero dar mamar Isaac enquanto estiver sendo bom pra mim e pra ele. Porque, tipo assim, o que adianta a criança estar ali se satisfazendo e a gente morrendo? Não adianta de nada. E eu tava assim, eu tava desgastada porque eu não dormia de noite. Aí eu via muito vídeo de gente falando no YouTube, procurando vídeo de como foi desmame, de como... Essas situações todas, de crianças também que acontecia a mesma coisa, de não dormir de noite. Então, gente, quando foi... Ele tá com 2 anos e 8. Hoje tem exatamente 11 dias, acho que é 11 dias que ele não mama mais. Quando foi numa quinta-feira, 26 de julho, numa quinta-feira, gente, de quinta para sexta, ele acordou de madrugada. Tudo o que ele tinha para acordar. Ele acordou de madrugada. Acordou. Quando ele conseguiu dormir, porque, tipo assim, ele acorda, mas não é acordar, tipo assim, oi mãe, oi pai. Não, ele não faz isso, gente. Ele faz, é tipo assim, é tipo um despertar de meio assim, meio grogue. Aí eu botava no peito e ele, puf, apagava. Esse era o que ele fazia, só que ele fazia isso várias vezes. E nessa madrugada de quinta para sexta, do dia 26 pro dia 27 de julho, quando ele conseguiu dormir, eu perdi o sono. De tanto que ele acordou, eu perdi o sono. Gente, nessas indas e vindas de dorme, não dorme, que eu perdi o sono, naquela madrugada eu falei, eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Porque o que adiantou eu falar que eu queria dar mamar enquanto estivesse sendo bom pra ele, pra mim, sendo que tá sendo bom pra ele e horrível pra mim? Quando eu botava ele no meu peito que dava mamar, era maravilhoso. Eu não tava com aquele sentimento que muitas mães têm de botar no peito e sentir, ai que saco. Eu não tava com isso, eu não tinha esse sentimento. Não era esse o que eu tava passando. O que eu tava passando era esgotamento físico e mental pela madrugada, que ele ainda tava acordando com 2 anos e 8 meses. Desde que ele nasceu, eu nunca, gente, nunca dormi uma noite inteira. Tipo assim, dizer assim, eu deitei 9 da noite e acordei no outro dia de manhã. Nunca. Meu problema estava sendo esgotamento físico e mental por não dormir. Então, nessa madrugada que eu perdi o sono, eu falei, eu preciso tomar uma atitude na minha vida. A partir de amanhã de manhã, eu não dou mais o peito pra ele. Eu falei assim, coloquei na minha cabeça. Aquele momento ali que eu tava já esgotada, não. Amanhã eu não dou mais, que não sei o quê. A gente se sente assim, sabe? Forte pra coisar. Quando chega no momento, você vê como que você fica. Naquela madrugada eu orei, eu pedi muito a Deus força, sabedoria. Que pra quem não sabe, eu sou cristã. Na minha casa todos somos cristãos. Então, gente, eu sempre, em tudo que eu vou fazer, eu peço muito sabedoria a Deus, eu peço muito, como é que fala? Sabe, ajuda pra Deus estar ali comigo, me orientando. Então eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso, vai ser bom pra mim, eu não tô fazendo mal pro meu filho. O meu filho não é um bebê de 1 semana que eu tô simplesmente falando que eu não quero mais amamentar, sabe? Quando chegou de manhã, que ele acordou, ele falou que queria mamar. E eu falei, vai ser o último mamar, dia 27 de julho. Hoje eu já consigo falar, gente, sem chorar. Talvez se eu tivesse gravado esse vídeo uns 5 dias de desmame, eu estaria aqui fazendo vídeo chorando horrores. Mas hoje é uma coisa que eu consigo falar, me expressar e não me dá vontade de chorar. Já tô tipo que curada. Então, quando foi na sexta-feira de manhã, ele me pediu mamar.
Eu botei lá na cama mesmo, que ele dorme assim comigo, o bercinho encostado. Eu botei o peito pra fora e falei. Quando ele começou a mamar, eu tinha na minha cabeça que ali seria a última mamada dele. Eu falei, filho, a partir de hoje não vai ter mais TT. Eu conversei com ele. No nosso assunto, do nosso jeito, o jeito que eu sei que ele entende. Quando eu comecei a falar que não ia ter mais TT, ele com o peito na boca, ele começou a fazer bem assim, ó. Tipo assim, para de falar isso, entendeu? Tipo isso. Eu comecei a falar, vai isso, aquilo, conversando do nosso jeito. Aí ele terminou de mamar. Eu falei assim, vamos lá na sala pra gente tomar um café, o lanche da manhã, né? Viemos pra sala, preparei o nosso café da manhã, ele tomou. Meia hora depois, 8h30 da manhã, ele me pediu mamar de novo. Eu falei com ele, filho, a mamãe não falou que o TT tá ruim? Gente, outra coisa que eu no início do vídeo eu falei, Que eu sempre falei que eu não colocaria nada. e aquele velho ditado, a gente paga com a língua. E eu paguei com a língua, porque eu vi que eu não iria conseguir fazer um desmame de simplesmente falar assim, o TT acabou, pronto, não consegui. Então o que eu fiz? Falei que o TT tava ruim e botei uma dipirona em gota no bico do peito. E quando ele me pediu, eu falei, filha, a mamãe não falou que o TT tá ruim? Aí ele falou que queria ver. Quando ele viu, ele ficou olhando assim, meio desconfiado. Eu falei assim, passa a língua pra você ver como é que o TT tá ruim. Aí ele passou a língua. No que ele passou a língua, ele deu aquele tremelique assim. Aí ficou olhando pra minha cara e voltou a brincar. Quando ele virou as costas, que ele voltou a brincar, eu falei assim, não é possível. Porque eu esperava, naquele momento ali de ter tentado 2 vezes desmamar e nas 2 vezes ter acontecido a mesma coisa, naquele momento ali eu esperava que ele ia se jogar no chão, se esgoelar, igual ele fez das 2 outras vezes que eu tinha tentado lá atrás. Então eu tava esperando que ele ia se esgoelar de chorar. Ele simplesmente virou e foi brincar. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei assim, oi? Que naquele momento eu só consegui lembrar da minha oração que eu tinha feito na madrugada. Quando a gente entrega pra Deus, que a gente pede pra Deus, Ele cuida, gente. Ele sabe do que a gente passa, Ele sabe do que a gente pensa. E tipo assim, Deus não quer nosso mal. Deus não quer ver a gente sofrendo. E Ele viu que eu fiz a minha parte, que chegou o meu tempo, sabe? Então, quando ele teve aquela atitude de olhar e de não retrucar, de não fazer nada, de voltar a brincar, eu vi o cuidado de Deus. Quem me segue até nas redes sociais viu a foto que eu postei uma vez, no primeiro dia do desmame. Obrigado, Senhor, por me carregar no colo. E foi assim que eu me senti, eu sendo carregada no colo, assim, por Deus. Porque pra mim a amamentação no início foi uma coisa muito difícil. E depois, quando foi boa mesmo. Portanto, eu levei esse tempo todo. Eu tinha um vínculo muito. Quem conversava comigo, eu sempre falava, eu tenho uma coisa muito forte, sabe? Eu e ele pra amamentar. Então, quando eu vi aquilo ali, eu só conseguia ver o cuidado de Deus. Tipo assim, tô aqui pra dizer também que o que você pede, às vezes você fala, será que Deus tá me ouvindo mesmo? Tá. Ele te ouve, ele te escuta, ou às vezes você nem pode soltar em palavra, emitir som, às vezes só o que você pensa aqui, ele sabe o que você está pensando. Então, gente, para tentar resumir, foi assim todas as vezes que ele pediu. Foram poucas vezes, eu posso contar, tipo assim, umas 4 vezes que ele teve assim um momentozinho mais de ficar meio chatinho, mas nada daquilo de, gente, tô falando nada mesmo, daquilo de esgoelar, fazer pirraça, não. Eu acho que o que me fez continuar seguindo, levando adiante, não desistir, foi porque eu vi que o comportamento que ele estava tendo não era aquele comportamento de eu quero de isso, aquilo. Foi um comportamento, sabe, passivo. Então eu acho que isso me deu um gás para eu poder continuar levando à frente, levando a sério. Aí chegou a hora da soneca da tarde. Eu tava morrendo de medo. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque ele é o seguinte, ele nunca dormiu com ninguém. Eu tô na casa de fulano. Fulano, bota Isaac dormir pra mim. Não. Era sempre comigo e sempre no mamar. Ele não, nem com o pai, gente. Tipo assim, eu tô aqui atarefada, vai lá botar Isaac dormir pra mim. Ele não dormia. Era comigo e no peito.
Sempre, 2 anos e 8 meses, sempre foi assim. Quando chegou a hora de dormir, que eu sabia que ele não ia ter o peito pra dormir, eu pensei assim, Meu Deus. o que eu fiz? Quando ele começou a dar os sinaizinhos de sono, a gente foi pro quarto, eu sempre coloco ele na cama pra poder fechar a janela e a cortina. Quando eu botei ele na cama, que eu tava fechando a cortina e a janela, ele virou pra mim e falou assim, mamãe, será que o TT tá melhor pro Isaac dormir? Gente, quando ele falou aquilo, isso no primeiro dia, quando ele falou aquilo, parece que uma flecha veio assim, ó, no meu peito. Eu só conseguia chorar. Isso, o quarto tava escuro, porque eu já tinha fechado, né? Eu só conseguia chorar. E eu, Senhor, me dá força, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei assim, filho, a mamãe não falou que o TT tá ruim? Ele não tá bom ainda não. Aí eu falei assim, vamos deitar aqui com a mamãe pra gente dormir. Eu peguei e deitei com ele na cama, botei ele do meu lado assim. Quando eu botei ele do meu lado, ele não aceitou. Ele levantou, ficou tipo assim, sabe? Meio enjoado. Aí eu pensei, poxa, também é querer pedir demais. A criança sempre dormiu ali, naquela posição, fazendo o que ela mais gostava. E tipo assim, como que agora eu quero que simplesmente ela deite do meu lado, feche o olho e dorme? Sendo que o que ele quer tá aqui, agarrado na cara dele. Falei assim, ia pedir demais, né? Aí eu falei com ele assim, você quer ficar no colinho da mamãe pra dormir? Ali em pé no chão? Aí ele respondeu assim, quando ele falou isso, eu levantei, peguei, segurei ele, coloquei aqui. E assim foi, gente. Levou uns 8 minutos pra dormir. Quando ele dormiu, quando eu olhei no espelho, assim, que ele tava dormindo, eu desabei de chorar. Eu só sabia chorar. Porque eu nunca imaginei que ele iria dormir tão rápido e iria dormir assim, sem chorar, sem gritar. Porque todo mundo que faz desmame sempre falou, o pior desmame é o desmame da noite. É o pior momento que a criança esguela, grita querendo. Então eu imaginava aquilo ali pra mim, ainda mais sabendo, eu sendo mãe dele, sabendo como que ele era agarrado com o peito. Então quando eu vi aquela cena, eu tenho até a foto, vou deixar aqui pra vocês. Quando eu vi essa cena, gente, eu só sabia chorar e agradecer a Deus, porque mais uma vez eu conseguia ver o cuidado de Deus comigo nesse momento. Então, gente, para resumir, o vídeo tá ficando bem longo. Então, para resumir, os dias foram se passando e foi assim. Ele não, em nenhum momento, ele ficou fazendo pirraça, essas coisas assim. Ele foi aceitando de boa. Às vezes ele falava assim, Deixa eu ver o TT. mostrava pra ele. Ele olhava, puxava a roupa e saía. Às vezes também o que acontecia na hora dele dormir aqui assim, ou às vezes também ele teve umas vezes mais pra frente, que ele até aceitou deitar do meu lado dormir. Ele pedia pra colocar a mão. Eu falei, pode colocar a mão. E ele colocava a mãozinha e dormia. Entendeu, gente? Então, tipo assim, mesmo eu fazendo o que eu fiz de colocar um negócio pra ele ver que tava meio ruim, eu não criei aquele trauma. De tipo assim, você não pode nem tocar, você não pode nem ver, entendeu? Eu vejo que hoje meu filho, ele desmamou e ele ainda continua vendo que o TT era uma coisinha, foi uma coisa boa pra ele, entendeu? Aí ele falou assim, até uma minha vizinha aqui do lado, ele falou assim, tia, o TT tá muito ruim. Falou assim, ainda riu pra ela, entendeu? Então, tipo assim, eu não criei trauma no meu filho, eu não fiz, hoje se você perguntar pra ele não vai ver que isso aqui foi uma coisa horrível, entendeu? Ele continua lembrando que foi uma coisa boa, porém não tem mais, ele não precisa disso. Eu sempre falei com ele, filho, você é muito forte, você não precisa mais, você não é mais um bebezinho, quando é muito pequenininho que tem que mamar, você é muito grande, você come um monte de coisa gostosa. Eu falei as coisas que ele gosta de comer e fui falando, gente, e os dias foram se passando, vai ficando cada vez melhor, porque a criança vai esquecendo, né? Hoje com 11 dias, ontem passou o dia inteiro e ele não pediu. Quando ele chega da escolinha, ele estuda só na parte da manhã, meio período. A primeira coisa que ele pedia quando chegava em casa, ele não deixava nem arrancar a roupa da escola. A primeira coisa que ele pedia era mamar. Hoje ele já chega da escola, já vai fazer outra coisa, vai brincar, vai comer, vai assistir uma televisão. Ele não pede mais, entendeu? Então, gente, hoje com 11 dias, eu posso dizer que meu filho tá desmamado com 2 anos e 8 meses. Foi maravilhoso enquanto durou. Eu só tenho boas lembranças. Agora, assim, falando, assim, eu até me emociono porque
Só quem passou sabe, só quem viveu sabe a entrega que é. Você tem que querer muito. Se você não quiser muito, se você quiser mais ou menos, você não leva à frente. Porque todo mundo sabe a entrega que é de uma mãe, as madrugadas em claro, tudo, gente, tudo, dor. Tem gente que amamenta. Eu tenho amigas minhas que sempre amamentou e nunca sentiu uma dor. Mas o esgotamento, é o que eu costumo dizer, eu sofri muito no início. Mas com o tempo você vai esquecendo aquela dor, você não consegue lembrar exatamente, assim, você sabe que foi dolorido, que doeu, mas você esquece, sabe? O tempo vai curando aquilo. Só que o esgotamento é cada vez pior, sabe? É todo dia, aquela constância ali. Então eu tô aqui pra te encorajar, mãe. Você que tá me assistindo, se tem alguma mamãe aí atrás que ainda continua amamentando, se tá difícil pra você, eu tô aqui pra te encorajar e falar que você também consegue. Eu também pensava que seria impossível pra mim. Portanto, na segunda tentativa que eu tentei, eu falei, Eu vou dar mamar. Eu vou dar mamar, deixa ele mamar, tipo assim, dane-se eu, deixa eu me acabar. eu tô aqui pra te dizer que você também consegue, não é impossível. Hoje meu esposo ainda falou ontem comigo, tá vendo, amor? É tudo no seu tempo. Às vezes você tá tentando fazer uma coisa aqui, sabe? Aqui, mas não é aqui. Tem que ser aqui, um pouquinho mais adiante. Então, tipo assim, caminha mais um pouquinho, sabe? Às vezes tá tão perto, às vezes não tem que ser aqui, às vezes tem que ser aqui. Então, caminha mais um pouquinho, vai chegar a tua hora, você vai conseguir. Conversa com seu filho, gente. Eu converso com meu filho. Tudo que eu vou fazer, eu converso com ele. Eles entendem. Você acha assim, tô falando igual uma palhaça aqui. Ele tá olhando pra minha cara, não tá nem aí. Gente, eles entendem. Conversa com o filho de vocês. Explica, fala da melhor forma possível. Não traumatize, não traz trauma pra criança. Fala de um jeito que eles vão entender, porque ele vai te compreender, ele vai entender. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir vencer juntos, assim como eu venci. Eu tô aqui hoje pra falar que eu achava que era uma coisa impossível, de outro mundo, e eu consegui. Entrega pra Deus, Deus cuida, Deus sabe. Deus, ele é o que eu falei no vídeo todo, ele te carrega, ele nos carrega no colo. E o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tá podendo ajudar muitas pessoas que estão me assistindo, algumas pessoas, não sei. Eu espero que esse vídeo chegue até você de uma forma para te ajudar, para te acalentar. Eu não tô aqui para te ensinar que você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, dá certo assim, não dá certo assim. Cada um vai ter a sua forma de se encontrar ali, de ver o que é melhor para você, de ver o que não é. No início, gente, eu via muito vídeo, tipo, você tem que fazer assim. Não, foi do meu jeito, foi do nosso jeito e deu certo pra gente. Então, ó, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. Tem bastante gente vendo os vídeos e tá se esquecendo de se inscrever no canal. Deixe nos comentários o tipo de conteúdo, o tipo de vídeo que você gostaria de assistir. Deixe seu like. E é isso, até os próximos vídeos. Um beijo e tchau!